Você sabe como processa o amadurecimento do seu cérebro? Então é necessário vir comigo. Venha conhecer o desenvolvimento cerebral. Olá pessoal, eu sou Nerinha Lago, sou a criadora desse canal Neurociência e Desenvolvimento Humano. E aqui nós temos um cérebro. Como será que esse cérebro foi formado? É muito interessante o estudo do cérebro. Eu sou apaixonada por esse estudo. E é o que a gente vai ver hoje. Vamos ver desde a formação do cérebro. Precisamos entender, porque é a partir daí que começa a nossa felicidade. Lá no útero, esse cérebro começa a mielinizar os seus neurônios, que são as células específicas do cérebro, específicas de aprendizagem. Então, dentro do cérebro, do útero, o feto só conhece aquele meio. O feto não tem nem noção de como que é aqui fora. Então, o que ele conhece é um lugar quentinho, um lugar aconchegante, um lugar onde tem nutrientes favoráveis a ele, um lugar onde tem oxigênio favorável a ele, e ele sabe que tudo isso, quem está proporcionando é quem está com ele, que é a mãe. Então ele já sabe que essa pessoa é quem está providenciando tudo isso para ele. Mas esse meio, esse útero fofinho, aconchegante, quentinho, ele sofre várias modificações de acordo com o sentimento da mulher. Então, quando a mulher passa por algum sentimento que vai trazer uma anormalidade à sua vida, ela passa por um estresse. Ao passar por um estresse, o feto identifica que essa mãe, que essa pessoa está passando por alguma situação que não é confortável. E por que ele identifica? Porque existe uma modificação dentro do útero. Esse útero que era quentinho, aconchegante, ele passa agora a ficar mais frio e mais duro, porque foi uma quantidade de sangue menor para esse útero. E aí proporcionou também uma falta, uma quantidade menor de oxigenação para ele. E ele então começa a perceber alguma coisa que está diferente. E ele começa a se sentir rejeitado. Essa rejeição é o feto. É o feto que começa a sentir. Não tem nada a ver com a mãe rejeitando a criança. Não. É só porque ele não conhece outro tipo de sentimento. O que ele pensa? Pensa entre aspas, né? Ele não tá pensando, mas o que ele sente? O que esses neurônios que estão sendo mielinizados conseguem perceber? Que antes ele estava bem aconchegante. Alguma coisa aconteceu e ele sofreu. Se ele sofreu, tem alguma coisa errada. Então é porque ninguém me quer. É isso que a gente chama de dor da rejeição. Essa dor da rejeição todos nós passamos. Toda criança, todo feto, toda mãe que se engravida, ela passa por momentos difíceis na vida. É o próprio desenvolvimento da vida. Tem umas que passam uma gestação mais complicada. Tem outras que passam uma gestação mais tranquila. Mas mesmo nas gestações mais tranquilas, uma hora
essa mãe vai ter uma tristeza, uma hora essa mãe vai ter alguma coisa que vai impedir aquele útero de continuar do mesmo jeito. E essa criança vai sentir, e esse feto vai sentir ali uma modificação interna, uma modificação naquele lugar que é o único lugar que ele conhece. Então, todas as vezes que acontece uma modificação no útero, esse feto, os neurônios que estão nesse cérebro, começam a sentir uma rejeição. E esse sentimento a gente chama de dor. É como se a criança sentisse mesmo uma dor dentro dela. Esses neurônios que estão agora especializando em aprender alguma coisa, ele está aprendendo um tipo de dor. E esse tipo de dor é uma rejeição. É lógico que o feto não está sabendo desse nome, rejeição. Esse nome foi criado pela ciência para simbolizar esse tipo de sentimento, esse tipo de dor que esse feto está sentindo. Isso foi também associado ao caráter. Nós temos 5 tipos de caráter, 5 tipos de situações que se passa na mielinização de todo o sistema nervoso central, e cada etapa dessa mielinização vai ter um nome específico em relação ao caráter, aos traços de caráter de uma pessoa. Todos nós temos esses 5 traços de caráter. Nossa formação de caráter começa nesse meio da 3ª semana de gestação para frente, até mais ou menos o 5º ano. Então, começa-se na 3ª semana, passa por toda a gestação, depois começa do parto até mais ou menos 1 ano, de 1 ano até mais ou menos 2 anos e meio, de 2 anos e meio até mais ou menos 3 anos e meio, de 3 anos e meio até mais ou menos 4 anos e meio e 5 anos. Então, nós temos aí etapas que vai mielinizar. Lembra que eu falei para vocês que a medula, ela não é mielinizada? Quando a criança nasce, ela ainda não está mielinizada totalmente. Essa mielinização, ela acontece por etapa de anos, de tempos. É por isso que nós não conseguimos nascer e ficar de pé. Porque para nós ficarmos de pé, é necessário que a condução dos impulsos nervosos dessa medula estejam completos, estejam prontos. E isso se dá em cada etapa do nosso desenvolvimento. Essa primeira etapa que eu falei é a etapa uterina, é o que acontece dentro do útero. E essa etapa, ela chama de traço de caráter esquizoide. Não importam com o nome, não tem nada a ver com os transtornos de personalidade. Não tem nada a ver com aquilo que a gente escuta falar dos transtornos de personalidade. Esse nome esquizoide foi colocado para esse primeiro desenvolvimento
de mielinização do cérebro. E esse traço esquizoide, ele gera o que eu falei, um sentimento, que foi considerado um sentimento de dor para aquele feto. E esse sentimento de dor foi dado o nome de rejeição. Só que existe uma coisa muito legal, porque tudo na gente é muito perfeito. E existe uma coisa muito legal, que durante esse período de gestação, que essa criança sente essa dor de vez em quando, ou dependendo da gestação, constantemente, esse cérebro, esses neurônios que estão mielinizados agora, começam então a desenvolver uma área do cérebro buscando um recurso para eliminar essa dor, para ele não sentir. Todas as vezes que ele sente essa dor, ele cria um recurso para não sentir essa dor. E ele começa a desenvolver uma área do cérebro que é da criatividade. Então essa área do cérebro da criatividade começam a trazer recursos para essas dores. Pessoas que são muito criativas, infelizmente, elas tiveram muita dor lá dentro do útero. Ela teve muita dor de rejeição lá dentro do útero. Não rejeição pela mãe, não é isso. Não tem nada a ver de fora. É o próprio sistema nervoso daquele feto é que sentiu uma dor de desconforto. E essa dor de desconforto foi dado o nome de rejeição. E essa dor, toda vez que essa dor de desconforto, que foi dado o nome de rejeição, aparecia, os próprios sistema nervoso central, os próprios neurônios daquele cérebro, daquele feto que estava em formação, começava a desenvolver um recurso criativo para eliminar essa dor. Então, pessoas que são da área da criatividade, da área lúdica, da área artística, são pessoas que têm um recurso para eliminar uma dor que foi sentida lá no útero. Então essas pessoas, elas têm que aproveitar esses recursos que ela tem. Então quando a gente pega uma criança que é muito criativa, vamos dar ênfase a essa criatividade, porque essa criatividade é o recurso que essa criança tem para eliminar essa dor de rejeição que o próprio cérebro dela criou quando estava no útero, sentindo aquele incômodo por uma gestação difícil. A partir daí, a gente começa a entender, a colocar mais credibilidade no jeito de ser de uma pessoa. Então, quem tem esse traço de caráter esquizoide tem que pegar e viver esse recurso. Ele tem que amar esse recurso. Ele tem que usar esse recurso para dar uma felicidade à sua vida. Esse recurso é um recurso que vai trazer muito bem-estar a essa pessoa. E esse recurso tem que ser reconhecido. Quando nós aprendemos a reconhecer esse recurso, tanto eu sinto mais à vontade com a pessoa que tem esse recurso, como a pessoa que tem esse recurso sente à vontade comigo.
E aí ambos ganham uma felicidade. Por isso que a felicidade tem tudo a ver com a neurociência. Se você gostou desse vídeo de hoje, se esse vídeo foi interessante para você, dê o seu like, compartilhe o meu canal. Os próximos vídeos nós vamos passar para as próximas etapas da mielinização. Hoje nós vimos a mielinização cerebral, a mielinização no cérebro de um feto, que traz pra gente todo o conhecimento de um traço de personalidade. A partir dos próximos vídeos, eu vou falar sobre a mielinização da medula espinhal. E aí vamos lembrar, né, que essa é a medula espinhal. Então, os próximos vídeos eu vou falar como que a mielinização aqui acontece e quais os traços de personalidade estão relacionados com essa mielinização. Um beijo no cérebro de vocês, muito obrigada e beijos e até o próximo vídeo.